ele rege o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação. É o que diz o capítulo 1º, artigo 1º do Código de Trânsito Brasileiro, né, pessoal? Isso. Ele foi sancionado em 23 de setembro de 1997, através da Lei 9.503/97. Gente, gravem bem essa lei, tá? Essa é uma pergunta de prova, costuma cair em prova. Qual foi a lei que instituiu, que sancionou o Código de Trânsito Brasileiro? Você tem que saber que foi a Lei 9.503/97, do ano de 97, tá bom? Tá? Para você não errar essa pergunta simples na prova. E o Código de Trânsito Brasileiro, ele começou a vigorar, de fato, em janeiro de 1998. Então, ele é bem recente, né, gente? Ele não é assim tão antigo quanto a gente pensa, né? Isso. O CTB, pessoal, quando eu falar a sigla CTB, você já sabe que eu estou me referindo ao Código de Trânsito Brasileiro. Para não ter que repetir toda vez Código de Trânsito Brasileiro, eu apenas menciono, então, a sigla CTB, tá? Ele é formado por 341 artigos, distribuídos em 22 capítulos. Igualmente a Bíblia Sagrada, né, pessoal, que ela tem o Novo Testamento e o Antigo Testamento, né, todos eles com seus livros, escritos em épocas diferentes, por pensadores, filósofos, apóstolos e seguidores de Cristo, né, todos esses livros corretamente, ordenadamente reunidos e formam o conjunto do que hoje nós conhecemos como sendo a Bíblia Sagrada, nosso livro mais amado e querido por todos, né, pessoal? O Código de Trânsito, ele se apresenta igualmente assim. Então, lá você vai encontrar, nos seus capítulos, os assuntos que você quiser pesquisar. Ah, por exemplo, eu quero saber sobre licenciamento e registro de licenciamento de veículos. Existe um capítulo específico lá no CTB para isso. Ah, eu quero saber sobre infrações, medidas administrativas e penalidades. Também existe um capítulo específico para isso. Eu quero saber sobre multas, tem um capítulo específico sobre isso. Eu quero saber sobre normas e regras de circulação e conduta no trânsito. Também terá um capítulo específico para isso. Bom, beleza? Os artigos e parágrafos normatizam as relações entre os elementos do trânsito, tá? Isso. Detalhes e assuntos específicos são tratados nas resoluções complementares e também nas portarias. Essas resoluções complementares e portarias são expedidas pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Quando o CONTRAN entende de fazer alguma alteração, alguma emenda, né, assim no texto, né, da matéria do Código de Trânsito, ele lança novas resoluções ou portarias. Tá bom, pessoal? Beleza? Vamos adiante. Ah, pessoal, outra coisa, não esquece, tá, pessoal? Vocês podem também estarem registrando, batendo prints dessas telas. É interessante vocês estarem capturando, né? Assim, para futura referência, para vocês estudarem. Não esqueçam também de investir no material de vocês, né? Adquirir o kit, né, do material didático disponível na recepção da escola, tá bom? O mais rápido possível para vocês poderem ir acompanhando em casa também, tá bom? Vamos adiante, vamos lá. Características gerais do Código de Trânsito Brasileiro, pessoal. Olha só. Ele tem como base a Constituição Federal do Brasil de 1988, né? Isso, que é a nossa lei máxima soberana do país todo, né? Ele também respeita a Convenção de Viena, capital da Áustria, de 1968, e também o Acordo do Mercosul de 1992. Então, esse é o tripé de formação originária básica, né, do Código de Trânsito Brasileiro, tá, pessoal? A nossa Constituição Federal do Brasil, a Convenção de Viena da Áustria de 68 e o Acordo do Mercosul de 1992. Essa Convenção de Viena, pessoal, na Áustria, lá em 1968, isso aí foi um acordo unilateral na qual quase que todos os países do mundo assinaram, né, essa convenção, assim, padronizando todas as normas e regras de circulação e conduta e também a sinalização de trânsito mundialmente. Significa dizer o quê, pessoal? Que tudo que você está aprendendo aqui conosco, aqui no Brasil, sobre normas de circulação e conduta de trânsito e também sobre sinalização de trânsito, também servirá para você dirigir em quaisquer um desses países membros ou signatários dessa Convenção de Viena na Áustria em 1968, tá bom? E o Acordo do Mercosul de 1992 foi um pacto feito pelos 5 países membros originais. Nós, o Brasil, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai e, acredite se quiser, até a Venezuela, que naquela época era um país completamente diferente do que ela é hoje. Esses 5 países membros fundadores, eles fundaram esse nosso primeiro bloco econômico sul-americano. E uma das propostas, uma das cláusulas, né,
do artigo que criou o Mercosul é justamente que prevê a mobilidade entre os países membros, né? Assim, em relação às suas fronteiras, ou seja, que motoristas de um país membro pudesse transitar livremente num outro país vizinho, né? Desde que tivesse um emplacamento Mercosul, que agora já tem, né? A nova placa Mercosul, ela já está por aí, ela já foi instituída desde janeiro de 2020 para cá, pouco antes da pandemia do coronavírus, né, pessoal? E ela já está valendo por aí, né? Então, a placa Mercosul, ela permite que veículos emplacados com ela possam ter livre e garantida a sua circulação nos países membros do bloco Mercosul. Tá bom, pessoal? Isso. Quais são os objetivos principais do Código de Trânsito Brasileiro, pessoal? Nós temos 3 objetivos. O primeiro deles é garantir maior segurança no trânsito para todos nós, né, pessoal? Isso. Também garantir que haja maior respeito pela vida no trânsito, né, gente? Porque parece que a vida, assim, no trânsito anda tão banalizada, né? As pessoas, assim, não se respeitam mais no trânsito, né? Tudo é motivo para um acidente, para uma discussão, para brigas, violência, que acaba às vezes com morte no trânsito, né? E também garantir que haja maior defesa e também preservação do nosso meio ambiente, né, pessoal? Que já anda assim tão degradado pela ação humana durante décadas, né, pessoal? De exploração mineral ou agroindustrial ou então florestal, né, pessoal? Enfim. E também o CTB ele também tem esse lado de preservação do meio ambiente, tá? Então esses são os 3 critérios de objetivo do CTB: mais segurança no trânsito para todos nós, mais respeito pela vida animal e humana e também maior defesa e preservação do nosso meio ambiente. E quais são as funções do Código de Trânsito Brasileiro, pessoal? Tem 3 funções aqui também, olha só. Determinar as atribuições das autoridades e órgãos ligados ao trânsito, ou seja, dizer quem faz o quê, como, onde, quando e por quê. Tá certo? Fornecer diretrizes para a engenharia de tráfego, ou seja, quaisquer planejamentos viários, sejam eles rodoviários ou urbanos, deve passar por uma engenharia de tráfego, né? Tem que haver todo um planejamento, tem que haver pagamento de indenizações, porque vai se remover imóveis, propriedades, né, rurais, e de outras naturezas de pessoas no meio do caminho para poder passar uma nova rodovia ou estrada ou via pública urbana, o que seja, tá? E também ele tem como função estabelecer padrões de conduta, infrações e penalidades aos elementos do trânsito, ou seja, conduzir o nosso comportamento, né, gente, assim, dentro do trânsito, né? Isso. Vamos adiante. Quais são os direitos e deveres do cidadão no trânsito, tá, gente? Olha só, isso é muito importante, presta bem atenção nisso. É seu dever, é nosso dever, meio de vocês enquanto cidadãos no trânsito, né, gente? Transitar sem constituir perigo ou obstáculo para os demais elementos do trânsito, tá? É o que diz o texto do artigo 26 do CTB. E quais são os nossos direitos? Os seus direitos, os meus, de vocês, todos nós. Nós temos o direito de utilizar vias seguras e sinalizadas. É o que prevê o artigo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º do CTB. Nós também temos direito a sugerir alterações na sinalização, fiscalização e equipamentos de segurança. É o que diz os textos do artigo 72 e 73. E também nós temos direito a receber educação para o trânsito. É o que diz o artigo 74. Bom, desses 3 direitos, eu tenho certeza que o único direito que foi mais desrespeitado de todos aqui, durante todos esses anos para trás, foi o artigo 74, o de receber educação para o trânsito. Eu tenho certeza que muitos de vocês jamais tiveram quaisquer aula, uma aula assim, envolvendo educação para o trânsito antes do que essa aula aqui, né, pessoal? Isso. Deixar para estudar sobre trânsito, né, gente? Somente quando se pleiteia obter uma CNH é muito triste, pessoal, é muito lamentável para um país que precisa urgentemente diminuir os índices de ocorrência de acidentes de trânsito, de mortes no trânsito, né, gente? Isso é uma coisa que nunca foi levado a sério no nosso país, infelizmente, né? As nossas crianças, nossos jovens poderiam muito bem ser ensinados desde pequenos
né, sobre toda a importância de obedecer à sinalização, às regras, às normas de circulação e conduta no trânsito, de obedecer o código de trânsito, né? Mas não, né, pessoal, isso não existe nas escolas, pelo menos até onde eu sei, né? Não é uma disciplina curricular corriqueira, assim, né, que existe nas escolas primárias ou secundárias do nosso país, né? Então, o cidadão praticamente ele só é instruído sobre o trânsito quando ele pleiteia a obtenção da sua Carteira Nacional de Habilitação, o que é muito grave, né, pessoal? Em 3 semanas de aula, de curso teórico aqui, pessoal, é muito pouco tempo para a gente tentar ensinar para todos vocês tudo aquilo que era para vocês já saberem há anos, há décadas para trás, né? Mas nós vamos tentar, né, ensinar tudo o que a gente puder nessas 3 semanas para vocês aqui, tá bom? Vamos lá, pessoal, não esquece, vai batendo seus prints e você também pode ir acompanhando pelo seu material, pelo seu kit didático, tá, pessoal? Tudo isso que a gente está falando aqui também está presente lá no kit didático, tá? Que você tem em casa aí, que você já pode adquirir o mais rápido possível na escola. Vamos lá, pessoal. Bom, existem alguns aspectos, né, viários, de estruturas viárias, que a gente precisa fazer algumas diferenciações. O Código de Trânsito Brasileiro, ele traz para nós algumas dessas diferenças que nós precisamos observar aqui, né, pessoal? Vamos ver aqui as diferenças dos conceitos entre o que é uma ciclovia e o que é uma ciclofaixa. Olha só, pessoal, para você não confundir uma coisa com a outra. Veja bem, uma ciclovia é uma pista própria destinada à circulação de ciclos, né? Ciclos aqui no caso é bicicleta, né, pessoal? Ela é separada fisicamente do tráfego comum, né, pessoal? Por algum obstáculo assim, entendeu? Tipo um canteiro central. Olha só essa foto. Se você conseguir dar um zoom aí na sua tela em cima dessa foto, você vai conseguir observar os detalhes. Esta é uma ciclovia de duplo sentido, ok? Olha só, a linha simples tracejada, né, da cor amarela, tá? Se é amarela, é duplo sentido, né? Então, prevê, ó, ida e vinda. Olha só as setas aqui, tá vendo, ó? Isso. Então, essa ciclovia é perfeitamente instalada dentro de um canteiro central. Esse canteiro central, ele é alto, ele é fisicamente separado, ele é largo também, olha só, né, pessoal? Das pistas de rolamento dos veículos motorizados, aos lados dela, né? De indo e vindo nos 2 sentidos. E aqui, com certeza, é uma pista muito mais segura, essa ciclovia para os ciclistas, tá? Porque não tem como ter um encontro direto, entendeu? Lateralmente assim, com os veículos em ambos os sentidos, tá? Já a ciclofaixa, ela é um pouquinho diferente. Olha só a ciclofaixa. Ela é parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de ciclos, tá? Lembrando que ciclos é bicicleta, tá, pessoal? Delimitada por sinalização específica. Olha só, gente, olha aqui, ó, tá vendo? Então, a ciclofaixa, ela vai utilizar parte de uma pista já existente, né, uma parte de uma pista de rolamento já existente, faz-se as pinturas na cor vermelha, sinalização, tracejado, tudo mais aqui, né, e delimita-se aqui essa faixa, essa ciclofaixa exclusiva para ciclos, para bicicletas. Agora, tem um porém, gente, a ciclofaixa, ela não é tão segura quanto a ciclovia. Você já percebeu por quê, né? Aqui, ó, não existe nenhum tipo de obstáculo físico que impeça que um veículo, de repente, possa desgovernadamente perder o controle, invadir uma ciclofaixa e colidir violentamente, né, contra um ou mais ciclistas que estejam circulando aqui. Tá certo? Portanto, a ciclofaixa ela não é tão mais segura do que a ciclovia, mas não é mesmo. Eu, particularmente, eu também gosto de andar de bicicleta, eu tenho a minha bike, eu gosto de pedalar às vezes. E quando eu preciso andar numa ciclofaixa, eu fico muito mais atento e me sinto muito mais vulnerável no trânsito do que dirigindo por dentro de uma ciclovia, tá bom? Aqui no caso em Belém, pessoal, nós temos, infelizmente, muito mais ciclofaixas do que ciclovias. Nós temos algumas ciclovias muito boas, como, por exemplo, eu poderia citar a ciclovia que fica dentro do canteiro central da Avenida Duque de Caxias, que começa lá na frente do hangar, centro de convenções, e vai até o bairro de Fátima, acabando ali pelo Santuário de Fátima, né? Então, essa é considerada a melhor e mais segura ciclovia que nós temos em Belém. Existem outras também, como a da Almirante Barroso, só que ela não é assim muito bem estruturada devido às obras do BRT. Existem alguns pontos de estrangulamento do tráfego nela, principalmente quando passa lateralmente nas estações de passageiros, né? Assim, né? Do BRT, e fica muito complicado 2 bicicletas passarem lado a lado. Só dá para passar uma em um sentido e outra no sentido vindo. Tá bom? Certo? Então, não esqueça mais essa diferença entre o que é uma ciclovia e uma ciclofaixa. Vamos adiante.
Calçada. O que o Código de Trânsito Brasileiro diz sobre calçada? Olha só, pessoal. A calçada, ela é parte da via pública, normalmente segregada, né, ou seja, separada, né, gente? Isso, das pistas de faixa de rolamento, e em nível diferente, ou ela está acima ou ela está abaixo da pista. Não destinada à circulação de veículos. Reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros afins, e outros fins, né? Então tá aqui, pessoal, ó. Isso é um exemplo de uma calçada muito bem estruturada, ela tem até aqueles bloquetes assim, né, para PNR, né, portador de necessidade especial, né, de deficiência visual, né, que ele pode se conduzir por ela aqui na cor amarela, né, gente? Ela é separada da pista de rolamento, entendeu? Em nível diferente, ou abaixo ou acima, tá bom? Com certeza você já utilizou, você já andou por cima de uma calçada. Ela é considerada o quê, gente? Solo sagrado dos pedestres. Não é local de circulação e nem estacionamento de veículos motorizados, tá bom? E o passeio, o que é um passeio, gente? É parte da calçada ou então da pista de rolamento, nesse último caso, separada por pintura ou elemento físico separador, né? Livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, também de ciclistas. Então, olha essa figura aqui, tá, gente? O passeio pode ser parte da calçada ou então parte da pista de rolamento, nesse caso aqui, separada por esses bloquetezinhos brancos aqui, essas pinturinhas, entendeu? Isso, essas marcaçõezinhas brancas aqui, ó. No meio são as pistas de rolamento, de duplo sentido, ida e vindo, tá? Separados por uma linha simples tracejada, tá bom? Isso. Então, o passeio, por vezes, ele pode ser também assim, utilizado como acostamento, em alguns casos, em algumas situações, ou até como uma ciclofaixa. Tá bom? Perfeito? Mas aí depende de sinalização específica para regulamentar uma situação ou outra. Tá bom, gente? Beleza? Então, o passeio não é exatamente calçada. É parte da calçada ou da pista de rolamento. Tá bom? E separada por pintura ou elemento físico separador. Tá bom? Destinado a circulação de pedestres ou então de ciclistas. Vamos adiante. Bom, lá na frente, pessoal, nós vamos estudar sobre sinalização de trânsito. Como eu já falei para vocês antes, a legislação de trânsito, ela aborda 4 grandes temas. Primeiro é a parte legislativa, né, que nós estamos estudando agora. Depois nós vamos estudar as normas e regras de circulação e conduta no trânsito. Depois nós vamos estudar infrações, medidas administrativas e penalidades. E finalmente nós vamos estudar sinalização de trânsito. Então lá na frente nós vamos lidar com sinalização de trânsito. Então desde já, você já deve entender as simbologias das placas, né, de sinalização vertical de trânsito, tá, gente? Existem diferenças entre elas, principalmente nessa daqui, nesse caso de estacionamento. Então, a placa relacionada a estacionamento, ela tem 3 situações possíveis. Veja bem, na primeira situação, nós temos o quê? Um estacionamento regulamentado, ou seja, é autorizado, é permitido você fazer o seu estacionamento, você estacionar o seu veículo. Já na segunda situação, ele é o quê, ó? Proibido estacionar, tá vendo, ó? Tá? Isso, a placa aqui, né? Com a borda vermelha e tem um corte vermelho em cima da mensagem em preto, que é o E de estacionamento. Então, nesse caso aqui, nós temos uma proibição de estacionamento. Nesse caso, você pode fazer uma rápida e breve parada para embarque ou desembarque de passageiros e ou carga ou descarga de bens, itens e materiais a bordo, caso seja uma situação de frete, de transporte. Terminou esses procedimentos, claro, você estava ali parado, né, com o pisca-alerta de emergência ligado, terminou esse procedimento, desliga o pisca-alerta, embarca tudo e vai-te embora, tá bom? Se você ficar ali por mais tempo do que o necessário para fazer um ou outro desses procedimentos, já será considerado o quê? Um estacionamento, e não será permitido por essa sinalização vertical aqui de regulamentação. Você estará cometendo uma infração grave nesse caso. E na terceira situação, nós temos o quê, ó? Proibido parar e estacionar. Tá vendo? A mesma placa, mas ela tem 2 cortes vermelhos em cima da mensagem em preto aqui no E, tá vendo? Estacionamento, ó. Então, proibido parar, que é uma proibição, e estacionar, que é uma restrição. Nessa terceira situação, você nem sequer pode fazer uma parada rápida para embarque ou desembarque de passageiros e ou carga ou descarga de bens, itens e materiais a bordo. Se assim você o fizer, estará cometendo uma infração grave também. Passível, inclusive, de remoção do veículo também no local. Tá bom, gente? Tá? Então,
Não vá confundir essas três situações distintas, tá? Isso. A mensagem é a mesma, relacionada a estacionamento. Porém, são três situações distintas. Regulamentação de estacionamento, proibição de estacionamento e proibição de parada e estacionamento no local. Tá bom? Perfeito? Maravilha. Vamos adiante. Sistema Nacional de Trânsito, né? Definição e atribuições, pessoal. Olha aí. É o conjunto de órgãos e entidades de trânsito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Tá, pessoal? Isso. O Sistema Nacional de Trânsito, representado aqui pela sigla SNT, então você já sabe, quando eu falar SNT, estarei me referindo ao Sistema Nacional de Trânsito. Ele tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração e normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, que é o que vocês estão passando por esse momento agora, processo de formação de habilitação de condutores, habilitação e reciclagem de condutores, aqueles condutores que foram suspensos ou cassados, tiveram a CNH cassada, né, pessoal? Educação para o trânsito, engenharia de tráfego e operação do sistema viário, policiamento e fiscalização ostensiva, julgamento de infrações e recursos dos condutores, né? E também a aplicação de penalidades. Então, todas essas atividades aqui são exercidas pelo Sistema Nacional de Trânsito, pelos órgãos que compõem todo o Sistema Nacional de Trânsito. Esses órgãos podem ser municipais, estaduais ou federais. Tá bom? Nós vamos já ver eles em seguida, tá, gente? Vamos lá. Objetivos do Sistema Nacional de Trânsito. Olha aí, pessoal. São objetivos do Sistema Nacional de Trânsito, tá? É o que diz lá no artigo 6º, tá? Garantir que haja maior segurança, fluidez no trânsito, né? Conforto ao dirigir, defesa ambiental do nosso meio ambiente, claro, e também educação para o trânsito, para todos, né, pessoal? Isso. Também tem por objetivo garantir que haja maior padronização dos critérios técnicos, administrativos e financeiros, né? E também que haja também maior fluxo ou fluidez de dados entre os diversos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Como assim, pessoal? Todo o Sistema Nacional de Trânsito, ele é, hoje em dia, interligado pela internet. Tá, pessoal? Então, assim, não existe mais como você se esconder do Sistema Nacional de Trânsito. Por exemplo, vamos supor que você tenha emplacado, registrado e licenciado um carro aqui em Belém e viajou com esse carro daqui para Fortaleza, e você está rodando lá em Fortaleza. E aí, num belo momento, você, por descuido, acaba, por exemplo, avançando um cruzamento, um semáforo vermelho, num cruzamento, e havia o quê? Uma câmera do sistema de monitoramento do órgão municipal de trânsito local de lá, de Fortaleza, e você foi flagrado e registrado fazendo isso. E aí você pensa na sua mente que, não pega nada, esse carro aqui é de Belém, eu sou de Belém, vim de Belém, eu estou aqui em Fortaleza, posso fazer multa que eu quiser aqui que não pega nada. Ledo engano, querido, de forma alguma. Tá? O órgão municipal de trânsito responsável por aquele patrulhamento e fiscalização lá, que é proprietário daquela câmera, ao receber aquela infração, vai perceber que você não é de lá, que você é registrado no Detran aqui do Pará, e vai enviar aquela notificação de autuação para o Detran aqui do Pará, o Detran recebe e retransmite para você no seu endereço que você mantém ainda aqui em Belém. Ou seja, 15, 20 dias depois de cometida aquela infração lá em Fortaleza, você recebe aqui em Belém, no seu endereço, na sua casa, a notificação dessa autuação, dessa infração gravíssima, tá? Desse avanço de semáforo vermelho num cruzamento urbano lá dentro daquela cidade que você estava, no caso de Fortaleza, como exemplo. Viram só? Então não tem como você se esconder, pessoal, do Sistema Nacional de Trânsito. Não tem jeito, gente. Você tem que andar na linha, você tem que andar nos eixos, com todo cuidado. Qualquer infração, qualquer irregularidade cometida no trânsito e for constatado isso por meios eletrônicos ou visuais, por meio de um agente de trânsito, você vai acabar sendo autuado de qualquer jeito. Tá? Não importa se você está na sua cidade sede, onde você mora, reside, trabalha, ou se você esteja em viagem, trabalho, negócio ou lazer em qualquer lugar do nosso país. Tá bom? Beleza?
Muito bem, vamos adiante. Classificação do Sistema Nacional de Trânsito. Olha só, pessoal, o Sistema Nacional de Trânsito se classifica em dois grupos de órgãos. Primeiro, os órgãos normativos do Sistema Nacional de Trânsito e depois os órgãos executivos do Sistema Nacional de Trânsito. Vamos falar sobre cada um em detalhes. Órgãos normativos do Sistema Nacional de Trânsito. Olha só. São órgãos com funções coordenadoras, consultivas e normativas, responsáveis pela coordenação e normatização, ou seja, elaboram as normas e leis para o trânsito. É o que diz o artigo 7º, tá, pessoal? Então, os órgãos normativos, eles criam, regem, postulam, reeditam as leis do Código de Trânsito, tá, pessoal? E inserem emendas, né? Prevêem projetos de lei, tudo isso os órgãos normativos são responsáveis. E os órgãos executivos do Sistema Nacional de Trânsito? São órgãos responsáveis pelo cumprimento, olha só, gente, fazer cumprir, né? Pelo cumprimento das leis de trânsito. É o que diz do artigo 8º até o 25º. Então, os órgãos executivos, eles são responsáveis pela execução, tá, pessoal, das ordens emanadas pelos normativos. Os executivos, eles têm poder de patrulhamento, fiscalização, tá? E, então, eles vão cumprir todas as ordens emanadas por todos os órgãos normativos do Sistema Nacional de Trânsito. Então, vamos ver agora quais são eles aí adiante. Vamos lá, pessoal. Tá aqui, ó. Órgãos normativos do Sistema Nacional de Trânsito. Primeiro deles, quem é, pessoal? É o CONTRAN, né, pessoal? Conselho Nacional de Trânsito. Ele é o órgão máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito. Ele rege, postula, cria, reedita as leis do Código de Trânsito, tá? Então, ele faz tudo isso, tá, pessoal? Ele disciplina, coordena, entendeu? E distribui as tarefas para todos os demais órgãos normativos e os executivos abaixo dele. Tá, pessoal? O CONTRAN, ele detém, gente, dentro dele lá, nas dependências dele, o texto matriz original do próprio Código de Trânsito, tá? Da primeira versão dele, de 1997 aqui, tá? Reeditada e reatualizada. Então, em cima dessa matriz do CTB, ele cria, reedita, né? Ele veta artigos, entendeu? Assim, reedita artigos, ele faz tudo isso, tá, gente? O CONTRAN, ele está atrelado ao Ministério da Infraestrutura, acho que é esse o nome da pasta ainda, né, desse ministério, né? Então, ele se reporta ao ministro da Infraestrutura, dessa pasta, desse gabinete, e ao próprio gabinete da Presidência da República, tá, gente? Ele não se reporta a mais ninguém, ele não deve explicações e nem satisfações a mais ninguém na esfera federal. Então, lembrando, o CONTRAN, ele é o órgão máximo normativo federal de todo o Sistema Nacional de Trânsito, tá bom? Então, ele é o órgão que decide tudo o que deve acontecer em relação a assuntos relacionados a trânsito no nosso país. Abaixo dele, cada estado terá os seus CETRANs, que são os Conselhos Estaduais de Trânsito, tá, pessoal? É uma versão reduzida, menor do CONTRAN, só que dentro do estado, de cada unidade estadual do nosso país, de cada unidade da federação do país, tá, pessoal? Tá aqui o símbolo do nosso aqui do Pará, tá aqui, a CETRAN Pará. Conselho Estadual de Trânsito do Pará, tá bom, pessoal? Isso. Ele tem as mesmas competências que o CONTRAN matriz original, tá bom? Mas só que a atribuição dele é voltada para o estado para o qual ele pertence. E lá no quadrilátero do Distrito Federal, pessoal, em Brasília, né, nós vamos ter quem, pessoal? O CONTRANDIF, que é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Então, o CONTRANDIF, pessoal, ele só existe unicamente para reger e disciplinar o trânsito dentro do quadrilátero do Distrito Federal, lá em Brasília, nossa capital federal. Bom, pessoal? Então, são só esses três órgãos normativos. Primeiro, o cabeção de todos, o bambambam, o grande e poderoso chefão, que é o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, você já sabe, né? A sede dele é em Brasília, dentro do órgão do Ministério da Infraestrutura, né? Se for esse o nome da pasta atualmente. Cada estado vai ter uma versão reduzida do CONTRAN, que será os seus CETRANs, dos Conselhos Estaduais de Trânsito, de cada estado, e unicamente no Distrito Federal nós teremos quem? O CONTRANDIF, que é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Ok? Beleza? Vamos adiante, pessoal. Só um momento, pessoal, antes da gente prosseguir. Sorteada das 8h30 da noite. Jéssica de Lima Amaral. Cadê a Jéssica? Tá por aí?
Jéssica de Lima Amaral. Jéssica. Opa, lá está ela ali. Vamos lá, Jéssica. Se prepare aí para eu bater a sua foto. Só um momentinho. Vamos preparar a câmera. Ajeitar aqui o ângulo. Definir foco e... clique. Prontinho, Jéssica. Tudo certo, tá? Pode ficar tranquila. Está resolvido isso aí para você por hoje, tá bom? Maravilha. Muito obrigado por confirmar sua presença conosco. Vamos lá, pessoal. Prosseguindo aí, então. Vamos com isso. Vamos embora. Órgãos executivos do Sistema Nacional de Trânsito. Olha só, pessoal. Então, o primeiro deles aqui é o DENATRAN, né? Departamento Nacional de Trânsito, tá? Então, o DENATRAN, pessoal, ele tem diversas atribuições. Ele é responsável pela emissão do RENACH, que é o Registro Nacional de Condutores Habilitados, que é o PA de vocês, que é o código do processo de habilitação de vocês, tá bom? Também é responsável pela emissão das CNHs de vocês, ou seja, pelo registro das CNHs de vocês. E também ele é responsável pela emissão do código RENAVAN, que é o Registro Nacional de Veículos Automotores, que é um código único que cada veículo automotor terrestre do nosso país, fabricado aqui no Brasil ou importado vindo de fora, deve ter. Tá? Não existe um código RENAVAN idêntico ao outro. Se assim existir, um é o legítimo, autêntico, tá? E oficial, e o outro é uma fraude, é uma cópia fraudulenta do oficial, do original. Tá bom, pessoal? O DENATRAN, de todos esses órgãos executivos, ele é o único aqui que tem acesso direto ao CONTRAN. Lembra disso, tá? Então, o DENATRAN, dos órgãos executivos do Sistema Nacional de Trânsito, ele é o único que tem acesso ao CONTRAN. Quando ele quiser levar qualquer informação, qualquer matéria, qualquer discussão, qualquer assunto dos demais órgãos executivos abaixo dele aqui, ou dele próprio, ele tem livre acesso ao CONTRAN. Os demais órgãos executivos abaixo aqui do DENATRAN, nessa lista, não terão acesso direto ao CONTRAN. Somente o DENATRAN é autorizado a ter acesso ao CONTRAN. Tá bom, pessoal? Beleza? E abaixo do DENATRAN, nós temos logo quem, pessoal, aqui nessa lista? O DENIT. Quem que é o DENIT? Quem que é o DENIT? Aqui, ó. É o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. O que o DENIT faz, pessoal? O DENIT ele é responsável pela abertura, manutenção, pavimentação, conservação, sinalização, iluminação e fiscalização das rodovias e estradas federais. Então, o DENIT ele tem um orçamento anual próprio, né? Assim, aprovado pelo Ministério da Infraestrutura, né? Isso, ele tem recursos, ele tem caixa para poder trabalhar em toda a infraestrutura rodoviária federal do país inteiro, tá, pessoal? Tá bom? Então, ele tem todas essas competências aí, entendeu? Atribuídas a ele, tá? Isso. Em apoio às operações rodoviárias do DENIT, nós temos quem, pessoal? Aqui embaixo, ó, a Polícia Rodoviária Federal, né, pessoal? Nossos patrulheiros rodoviários federais, nossos agentes rodoviários federais, né, pessoal? A versão rodoviária da nossa própria Polícia Federal, né, pessoal? Isso. Então, a Polícia Rodoviária Federal, ela é responsável pelo patrulhamento e fiscalização ostensiva das estradas e rodovias federais, tá bom? Excetuando os trechos urbanos dessas rodovias federais, tá, que atualmente, por vezes, são administrados por órgãos municipais ou estaduais daquele estado, a PRF, ela é responsável pelo patrulhamento e fiscalização ostensiva das rodovias e estradas federais. Não esquece disso, tá bom, gente? Beleza? E cada estado vai ter o seu órgão executivo estadual de trânsito, que é os DETRANS, os Departamentos Estaduais de Trânsito. Como você já sabe, conhece o nosso DETRAN Pará, que fica aqui na Avenida Augusto Montenegro, de frente ao nosso estádio Olímpico Mangueirão, tá, pessoal? Então, é nos DETRANS que nós desenrolamos diversos assuntos burocráticos, né, referente a registro, emplacamento, licenciamento de veículos, transferência de propriedade, baixa de gravame, né, entrada em processo de defesa contra alguma autuação,
né, que você tenha recebido, porque lá dentro do Detran vai ter a Jari, que eu já vou comentar daqui a pouco, tá bom? Então, os Detrans, eles são responsáveis... o Detran também é responsável pelas avaliações, pela emissão da sua LADV, da sua licença de aprendizagem de direção veicular, e também emissão da sua permissão para dirigir, e futuramente emissão da sua CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Fora o fato que o Detran também é responsável por fazer as avaliações teóricas e práticas, né, de vocês, futuros condutores, né? Isso, agora candidatos à obtenção de CNH, tá bom? E também é responsável pelo patrulhamento e fiscalização ostensiva de toda a infraestrutura viária estadual, tá bom? Isso, exceptuando aí rodovias e estradas federais, tá? Beleza. E cada município, gente, mais afastado da nossa região metropolitana aqui de Belém, quais são os municípios que compõem a nossa RMB, pessoal, região metropolitana de Belém? É Belém, Ananindeua e Marituba, tá? Então, quaisquer municípios mais longe, mais afastados da nossa RMB, nossa região metropolitana de Belém, que tenham lá seus 80 ou 100 mil habitantes já, poderão ter uma representação local do Detran dentro da sede desses municípios, que será o quê? As Ciretrans, que são as circunscrições regionais de trânsito, as Ciretrans, tá, pessoal? Isso. Então, as Ciretrans, elas são uma versão miniatura, reduzida, do Detran Matriz Sede Operacional que nós temos aqui em Belém. E elas podem ser instaladas dentro da sede de municípios longe, afastados da nossa região metropolitana aqui de Belém, que já tenham lá seus 80 ou 100 mil habitantes no mínimo, para poder justificar a presença de uma Ciretran, tá? Então, pessoal, as Ciretrans, elas são idênticas, elas não mudam nada. Ou seja, por exemplo, vamos supor uma situação. Suponha que você seja residente da cidade de Paragominas, por exemplo, e lá você adquire um veículo, seja um carro ou uma moto. Então, não precisa você trazer esse veículo, esse carro ou moto, lá de Paragominas até aqui em Belém, até o Detran Matriz Sede Operacional para fazer o registro, licenciamento, emplacamento, vistoria do veículo e transferência de propriedade desse veículo para você. Não precisa fazer essa viagem. É uma viagem perdida, gente, uma viagem desnecessária. Lá em Paragominas, existe a Ciretran, local de Paragominas, que você pode desenrolar todos esses assuntos burocráticos por lá mesmo, tá? A Ciretran, gente, ela é uma extensão do Detran, é como se fosse um braço, um tentáculo do Detran dentro da sede daquele município, tá? Totalmente conectado ao Detran, pessoal, tá bom? Então não precisa você se deslocar de lá do seu interior, de onde você mora, até a capital, para resolver questões burocráticas relacionadas a veículos, a habilitação, a defesa contra multas, enfim, qualquer situação assim, tá bom? Por exemplo, lembrando, todos os nossos municípios grandes daqui do estado nós temos, por exemplo, Marabá tem a sua Ciretran, Altamira tem a sua Ciretran, Paragominas tem, Xingara tem, Paraupebas tem, Santarém tem, até Soure, gente, no Marajó, do outro lado de lá do Marajó, tem também uma Ciretran, certo, gente? Tá bom? Beleza. E cada estado também terá o seu órgão executivo de conservação, né, de manutenção do sistema viário estadual, que são os DERs, que são os Departamentos de Estrada de Rodagem, né, gente? Isso. Pessoal, os DERs são idênticos em natureza e formato ao DENIT, tá? Os DERs são responsáveis pela abertura, manutenção, pavimentação, conservação, sinalização, iluminação e fiscalização das rodovias e estradas estaduais, tá bom? Então lembra, enquanto o DENIT cuida das rodovias e estradas federais, os DERs fazem a mesma coisa, só que das rodovias e estradas estaduais para cada estado para qual ele pertence. Repara, pessoal, que eu usei também a palavra fiscalização para ambos. Sim, DENIT e DR também podem conduzir operações de fiscalização. Então, nesse caso, desses dois órgãos, a fiscalização de trânsito em rodovias e estradas federais ou estaduais, tanto por DENIT como DR, é feita de maneira o quê? Eletrônica, por meio daquelas câmeras. Lembra daquelas câmeras que nós temos aqui na BR-316, por exemplo, de Marituba para frente, de Benevides para frente? Aquelas câmeras, gente, elas não são operadas pela Polícia Rodoviária Federal, não são. Elas são operadas o quê? Pelo DENIT. Então, se você for, por exemplo, flagrado
extrapolando uma velocidade mínima daquele trecho da BR-316, que tem uma câmera lá e a câmera flagrou você, ela filmou, registrou você, gravou o vídeo, tirou a foto de você acima da velocidade mínima, essa infração, essa notificação de infração, você vai receber por meio do DENIT, tá? Então, a notificação ela vai vir o quê? Com a identificação do DENIT, porque é o DENIT que é responsável por aquela fiscalização eletrônica que foi instalada ali na rodovia BR-316, por exemplo. No caso de rodovias e estradas estaduais, eu não estou lembrado agora de ter visto por aí, em alguma rodovia ou estrada estadual, alguma câmera operada pelo DR, daqui do Pará, mas pode ter. Tá? Então, se você ver câmeras numa rodovia ou estrada estadual, já sabe que ela é operada pelo DR, daqui do nosso estado. Tá? Se for numa rodovia federal, tipo a BR-316, já sabe que essa câmera, essa fiscalização eletrônica será operada pelo DENIT. Tá bom, gente? Beleza? Tá? Em apoio às operações dos DRs estaduais de cada estado, nós teremos quem mais, pessoal? As polícias militares locais, a nossa força policial militar local, né, pessoal? Padrão que nós temos de cada estado. E também as polícias rodoviárias estaduais, as PREs. Tá bom, gente? Então, as polícias militares, elas podem também conduzir operações de fiscalização de segurança pública no trânsito. Como assim? Em busca de ilícitos. Tais como assim? Drogas e armamentos não autorizados, por exemplo, a bordo de um veículo. Ela pode conduzir esse tipo de abordagem ao cidadão, gente. Agora, a polícia militar sozinha, ela não pode, por exemplo, aplicar autuações de infrações de trânsito assim, tá? A não ser que ela esteja em conjunto, trabalhando em parceria com algum órgão de trânsito, ou então ela detém o cidadão ali e pode muito bem encaminhar ele perante um órgão de trânsito, para que esse órgão de trânsito, seja ele, sei lá, municipal, estadual, federal, possa assumir a responsabilidade por aquela infração cometida por aquele cidadão. Já as polícias rodoviárias estaduais, elas são idênticas em formato e natureza à Polícia Rodoviária Federal, certo, pessoal? Enquanto a Polícia Rodoviária Federal, ela cuida do patrulhamento e fiscalização ostensiva das estradas e rodovias federais, as polícias rodoviárias estaduais vão fazer a mesma coisa, só que com as estradas e rodovias o quê? Estaduais. Tá bom, gente? Então, lembra disso, que é uma questão de jurisdição, de competência. Uma não pode invadir jurisdição ou competência da outra, tá? PRF trabalha nas rodovias e estradas federais, enquanto as PREs trabalham nas rodovias e estradas estaduais. Agora, claro, a gente não pode também comparar, né, em termos logísticos ou em termos quantitativos, uma PRF com as PREs, né, gente? A Polícia Rodoviária Federal, ela é muito bem equipada, né, gente? Ela é muito mais bem preparada, vamos dizer assim, porque ela tem um orçamento grande, né, assim, garantido pelo DENIT, né, isso, dentro do Ministério da Infraestrutura. Já não é o caso das PREs, das Polícias Rodoviárias Estaduais, né, pessoal, que comparando com a Polícia Rodoviária Federal, poxa vida, elas são bem mais simples, são até bem mais humildes, né, elas dependem de um orçamento estadual, que muitas vezes não é lá aquelas coisas. Por isso que a gente vê assim, quando a gente visualiza, quando a gente viaja, a gente vê assim as viaturas das Polícias Rodoviárias Estaduais todas tateadas, às vezes, né, armamento dos agentes policiais rodoviários estaduais assim, muito defasados, assim, né, ou seja, existe assim uma disparidade, né, gente, assim. Então, o que está faltando aí nesse caso? Está faltando o quê? Mais investimento estadual, né, mais orçamento anual previsto aí para melhorar, para reequipar o aparato todo da Polícia Rodoviária Estadual, para deixar ela em condições em pé de igualdade com a Polícia Rodoviária Federal, para poder fazer também um trabalho de fiscalização e patrulhamento ostensivo efetivo nas rodovias e estradas estaduais. Tá bom, gente? Beleza? E as cidades, pessoal, que também têm acima dos seus 80 ou 100 mil habitantes, podem ter também o seu trânsito municipalizado, né, gente? Através dos seus próprios departamentos municipais de trânsito. Olha aí, pessoal. Isso. Aqui em Belém, pessoal, nós temos quem? A CEMOB, que é a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém. Você conhece a CEMOB? Você já viu ela trabalhando, fazendo fiscalizações, né, patrulhamento de trânsito, tá bom?
A CEMOB, gente, ela é herdeira da antiga CETEBEL, a Companhia de Tráfego de Belém. Isso, a CETEBEL, ela foi extinta, né? E a CEMOB chegou, assumiu todos os ativos da antiga CETEBEL, né? Toda a infraestrutura dela, passou por toda uma reaparelhagem, novamente, vamos dizer assim, uma nova roupagem, né? Vamos dizer assim, e está aí trabalhando até hoje, como órgão executivo municipal de trânsito da nossa cidade aqui, tá bom? Em Ananindeua, nós temos o quê? Qual é o Departamento Municipal de Trânsito de Ananindeua? É a CEMUTRAN. Você conhece, você já ouviu falar da CEMUTRAN? É a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de Ananindeua, gente, tá? Ela é idêntica à CEMOB, tá bom? É o mesmo órgão executivo municipal de trânsito, só que a CEMUTRAN, ela só pode trabalhar, entendeu? Dentro dos limites geográficos do que for considerado Ananindeua, assim como a CEMOB só pode também trabalhar, atuar, né, vamos dizer assim, dentro dos limites geográficos do que for considerado Belém, tá? Uma não pode invadir a área de jurisdição ou competência da outra, isso seria ilegal. Por exemplo, a CEMUTRAN, ela não poderia conduzir uma fiscalização de trânsito em plena Avenida Visconde de Souza Franco, a Doca de Souza Franco, no bairro do Marechal. Não pode ser totalmente ilegal e irregular. Assim como a CEMOB não poderia também fazer o mesmo, conduzir uma fiscalização de trânsito, né, em plena Avenida Teira 18, bem no coração da cidade nova, no meio da cidade de Ananindeua. Não pode, seria também totalmente irregular e, por vezes, e até mesmo ilegal. Tá? Cada uma só pode trabalhar dentro dos limites geográficos das suas jurisdições, das competências da sua cidade, não invadindo os limites de uma da outra. Tá bom? Entendido isso? Não esqueça, tá? Agora, detalhe, gente. Esses órgãos de trânsito, eles podem trabalhar em conjunto com outras forças de segurança, tais como as polícias militares, tá bom? E também podem trabalhar com as guardas municipais, tá? Aqui em Belém nós temos também a nossa GMB, que é a Guarda Municipal de Belém. Assim como a Ananindeua, existe também a GMA, que é a Guarda Municipal de Ananindeua. E essas duas guardas municipais, gente, tanto a de Belém como a de Ananindeua, elas através de uma lei orgânica municipal recente, eu só não lembro qual agora de cabeça, elas foram investidas, essas duas guardas, as duas forças municipais de segurança pública, elas foram investidas de plenos poderes de patrulhamento e fiscalização ostensiva de trânsito municipal, gente. Significa dizer o quê? Que elas têm plenos poderes de autuar quaisquer situações de trânsito dentro desses dois municípios, Belém e Ananindeua. Guarda Municipal de Belém e a Guarda Municipal de Ananindeua e Ananindeua. Tá? Então, as duas guardas municipais, tanto a de Belém quanto a Ananindeua, podem conduzir operações de fiscalização de trânsito sozinhas, porque elas funcionam atualmente como órgãos executivos municipais de trânsito, independentes dos órgãos executivos municipais de trânsito principais ou até mesmo do órgão executivo estadual principal, que é o DETRAN. Tá? Então, recapitulando, para vocês não esquecerem isso. As guardas municipais podem conduzir essas operações de trânsito sozinhas ou em apoio às polícias, ou então recebendo apoio, melhor dizendo, das polícias militares, tá? Ou então dos órgãos executivos municipais, como o CEMOB e o CEMUTRAN, tá bom? Ou então dando apoio para o órgão executivo estadual principal, que é o DETRAN. Tá ok? Beleza? Não esqueça disso. E nós vamos ter também a JARE, que é a Junta Administrativa de Recursos e Infrações, tá, pessoal? A JARE, ela está presente, ou pelo menos estará presente, vamos entender assim, né, em todos os órgãos órgãos executivos de trânsito, tá? Órgãos executivos de trânsito, tais como os municipais, os estaduais e os federais, tá? Isso, assim como também os normativos, exatamente. Então, a JARE, pessoal, ela é tipo assim, ela é tipo um tribunal, tá? Na qual o condutor infrator que recebeu uma notificação de atuação pode ir até a JARE apresentar o quê? Uma defesa contra aquela autuação que ele acredita que foi imposta a ele de maneira errada ou equivocada por aquele órgão de trânsito em particular, especificamente, tá? Então é na JARE que você vai proceder com a sua defesa. Só que a sua defesa, gente, para você apresentar uma defesa na JARE,
Essa sua defesa, ela tem que ter o quê? Consistência, gente. Ela tem que ter materialidade. Tá? Você precisa conseguir provas de que você não cometeu aquela infração. Como é que podem ser essas provas? Podem ser por meio de fotos, filmagens, depoimentos, relatos, testemunhos de terceiros, enfim, todo esse tipo de coisas que é para você poder ter alguma chance do seu processo de defesa ser o quê? Deferido pela Jari. Como assim ser deferido? Ser aprovado. Porque se não tiver essa consistência toda, se não tiver essa materialidade toda, a sua defesa não vai ser aprovada na Jari. Você não vai conseguir fazer com que essa defesa seja aprovada. Portanto, o processo vai prosseguir e você vai receber a multa, ou seja, o boleto para pagar a multa e a pontuação inerente daquela multa, daquela infração, né, posteriormente depois. Tá bom? Beleza? Então tá, pessoal. Então esses foram os órgãos executivos de todo o Sistema Nacional de Trânsito. Bom, vamos adiante ver uma tabela aqui que eu acho que vai ficar bem mais organizado, assim, visualmente, assim, bem mais colocado. Vocês vão entender melhor a posição hierárquica de cada um aqui. Vamos lá. Antes disso, nós vamos falar primeiro das atribuições desses órgãos principais do Sistema Nacional de Trânsito. Só recapitulando, já falamos sobre isso, mas vale a pena a gente frisar novamente. O CONTRAN, como você bem já sabe, ele é o órgão máximo normativo de todo o Sistema Nacional de Trânsito. Tá? Ele rege, disciplina e coordena todo o Sistema Nacional de Trânsito, estabelece as normas, resoluções, portarias, etc. Né? Estabelece também as câmaras temáticas, debates sobre alterações na infraestrutura do Código de Trânsito, etc. Enfim, o CONTRAN, gente, ele faz tudo isso. Pessoal, o CONTRAN, ele é um órgão muito especial, cara. Ele para você trabalhar no CONTRAN, só para vocês terem uma ideia, gente, não existe concurso público, por exemplo, para você trabalhar no CONTRAN, não existe, até onde eu sei, tá? Os cargos do Conselho Deliberativo interno, né, o círculo interno deliberativo do CONTRAN são todos por indicação, ou do presidente da República, ou então do próprio ministro da Infraestrutura de Transporte do país. Então, assim, são cargos de altíssima confiança, somente pessoas altamente qualificadas ou capacitadas nesse país poderiam ter uma cadeira garantida dentro do Conselho Deliberativo do CONTRAN. Né? Por exemplo, para mim, se um dia eu fosse indicado a sentar numa dessas cadeiras do círculo interno do Conselho Deliberativo do CONTRAN, para mim seria talvez a maior honra profissional da minha vida. Seria a realização de anos de trabalho como educador de trânsito, eu ser convidado a preencher uma das vagas do círculo interno do Conselho Deliberativo do CONTRAN. Né, gente? Isso é uma honra para pouquíssimas pessoas nesse país. Não é qualquer pessoa que pode ser indicada para trabalhar no Conselho Deliberativo do CONTRAN. Não pode, não é assim. Não existe concurso, entendeu? É por nomeação ou do presidente da República ou então do próprio ministro da Infraestrutura. Certo, pessoal? Isso. E o DENATRAN, pessoal, que é o principal órgão executivo do Sistema Nacional de Trânsito. É de todos os órgãos abaixo do CONTRAN, é o único que tem livre acesso dentro do CONTRAN, né, pessoal? Departamento Nacional de Trânsito. Tá? E dentre diversas atribuições, ele é responsável principalmente pelo registro das nossas CNHs, né? Isso. Também pelo RENASH, que é o PA, tá? Que é o processo de habilitação de vocês, o código de processo de habilitação de vocês, dentre outras situações. Ele também é responsável pela emissão do RENAVAN, que é fazer o registro de veículos, Registro Nacional de Veículos Automotores, como eu já falei para vocês, que é o código RENAVAN único, pessoal e intransferível de cada veículo automotor deste país, sendo ele fabricado, tendo sido fabricado aqui ou tendo vindo de fora importado, entendeu? Para ser comercializado aqui no país, tá, pessoal? Beleza? Então, o DENATRAN, ele é o principal, ele é o órgão máximo executivo do Sistema Nacional de Trânsito, é o único que tem acesso às dependências do CONTRAN. E os DETRANs de cada estado, eles são responsáveis, né, gente, pela formação de condutores, né, que é o que vocês estão passando por esse exato momento, né, vocês estão em processo aqui de formação para se tornarem futuros condutores, né, todos vocês estão trabalhando aqui junto comigo para isso, durante essas 3 semanas e depois além, né, quando continuar o processo de habilitação de vocês. E dentre diversas outras situações burocráticas, o DETRAN também é responsável pela expedição da LADV
a licença de aprendizagem de direção veicular. Esse documento vocês vão receber ele assim que vocês conseguirem passar na prova teórica de legislação, minha gente, tá? Que é o objetivo que vocês têm em mente aqui, entendeu? Assim que terminar esse curso teórico, logo a seguir vocês vão ser submetidos a essa prova, tá? E todos vocês passando nessa prova teórica de legislação lá na frente, vocês vão receber o quê? A LADV, a licença de aprendizagem de direção veicular. Esse documento, ele vai credenciar, ou seja, autorizar vocês a serem aprendizes práticos de trânsito, tá? Ou seja, vocês vão poder dirigir somente veículos de autoescola, ou seja, carros e motos de autoescola, em horários de aulas devidamente biometrizados, tá? De manhã, de tarde ou de noite, e na presença obrigatória do instrutor de vocês, prático, tanto de carro como de moto. Tá bom? A LADV não vai credenciar e nem autorizar vocês a dirigir quaisquer outro tipo de veículos que não sejam veículos de autoescola, tá? Beleza? Então, esse é o objetivo do curso teórico, é preparar vocês para fazer a prova teórica de legislação, passar nessa prova para vocês obterem esse documento, a LADV. Sem esse documento, vocês não conseguirão fazer as aulas práticas de carro e de moto de vocês, não esqueçam disso. E depois que vocês finalizarem o processo de habilitação, vocês vão ser abençoados com a PPD, gente, ou glória, que vai ser o quê? A permissão para dirigir, ou a provisória para dirigir, como você queira chamar, que é o primeiro documento de habilitação que vocês vão receber, que é uma permissão somente, válida durante 1 ano, tá? Nesse primeiro ano você não pode cometer abuso no trânsito, infrações, nada nesse sentido, sob o risco de perder não só a permissão para dirigir, mas como todo o processo de habilitação, e colocar tudo a perder. E depois de 1 ano, dando tudo certo, você não cometendo nada de errado no trânsito, dirigindo tudo certinho, você já tem aquela experiênciazinha bacana, aí sim, você vai receber finalmente a sua CNH, sua Carteira Nacional de Habilitação, válida entre 5 a 10 anos, tá? Dependendo do tempo, do momento que você deu entrada no seu processo de habilitação. Tá bom, pessoal? Beleza? Ok. E finalmente as atribuições da JARE, né, pessoal? Entre diversas coisas que ela faz, principalmente ela tem por funções de julgar os recursos de infrações interpostos pelos infratores contra autuações que eles acreditam que foram impostas de maneira errada ou equivocada contra eles, tá? Então você já sabe que a JARE, ela é o quê? Ela é tipo assim a ouvidoria do condutor dentro do órgão de trânsito. É na JARE que você vai deitar, vai rolar, vai choramingar, vai fazer aquele mimimi todo para querer pedir perdão por aquela autuação que você não cometeu aquilo, que você quer ser perdoado. Então, a JARE é o local para isso. Tá bom, gente? Beleza? Vamos adiante, então. Ótimo. Chegamos aqui nessa tabela, né, que é tipo assim um organograma, né? Que vai ficar bem mais fácil, assim, a posição de cada órgão, né, do Sistema Nacional de Trânsito, né, as circunscrições e competências de todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Então vamos entender aqui, né, pessoal? Aqui nós temos as 3 esferas de poder, né, pessoal? As esferas federal, estadual e municipal. Cada uma dessas 3 esferas possui seus próprios órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, tá? Específicos, tá? Vamos ver cada um deles aqui novamente. Vamos lá, pessoal. Ó, órgãos normativos federal. Quem é, pessoal? É o CONTRAN, como você já sabe, Conselho Nacional de Trânsito, tá? Ele é responsável pela coordenação de todo o Sistema Nacional de Trânsito, ele rege, disciplina, cria novas leis, veta leis antigas, cria emendas no Código de Trânsito, aprova projetos de lei, ou seja, ele faz tudo isso, tá, pessoal? A ele estão subordinados todos os demais órgãos ao lado aqui e abaixo dele, tá? Então ele está acima de todos, ele é o grande e poderoso chefão aqui de todo o Sistema Nacional de Trânsito, tá bom, pessoal? Ninguém está acima do CONTRAN no assunto trânsito nesse país, tá bom, pessoal? Ele só se reporta diretamente ao ministro da Infraestrutura, se for essa pasta, né? Que está sempre em operação, essas pastas de ministérios, ou então a próprio gabinete da Presidência da República, e só, e mais ninguém. Bom, órgãos normativos estaduais. Quem são, pessoal? Os CETRANs, os conselhos estaduais de cada estado, como eu já falei, que é uma versão
reduzida do CONTRAN, só que limitada ao estado para qual pertence. E lá no Distrito Federal, nós vamos ter também o CONTRANDIF, que é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Tá bom, pessoal? Isso. Responsável lá pelo quadrilátero, né, do Distrito Federal em Brasília, nossa capital federal. Licença, pessoal, um momentinho, por favor. Sorteada aqui das 21 horas, Jéssica Fernanda Oliveira dos Santos. Jéssica Fernanda Oliveira dos Santos. Está aqui com a gente, a Jéssica? Jéssica Fernanda. Opa, Jéssica, liga seu vídeo um instante, por favor, tá bom? Vamos aguardar a Jéssica ali. Opa, lá está ela. Só um momentinho, vamos preparar a câmera. Vamos deixar aqui a lente na posição, só um momento. Deixa eu ajustar foco, iluminação e clique. Prontinho, Jéssica Fernanda, tudo ok, tá? Pode ficar tranquila aí, está livre também do sorteio por hoje. Só mais uma, talvez para ser sorteado mais logo, no final da aula, daqui a pouco. Vamos lá, pessoal, prosseguindo aí até o fim da aula, vamos lá. Órgãos normativos municipais serão os conselhos municipais de cada cidade, de cada município, né, que tenha lá seus 80 ou 100 mil habitantes, poderão ter também os seus próprios órgãos normativos municipais de trânsito, tá bom? Os conselhos municipais de trânsito, tá? Beleza. Órgãos executivos federais. Quem é o primeiro de todos, pessoal? É o DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, conforme eu já falei antes, né? Ele é o órgão máximo executivo de todo o Sistema Nacional de Trânsito, tá? Aí eles estão subordinados, todos os órgãos ao lado e abaixo dele. Ele só está subordinado aqui ao CONTRAN, entendeu? Mas abaixo dele, todos os demais aqui desse organograma estarão subordinados, tá certo, pessoal? Beleza? Então, o DENATRAN, você já sabe, ele é responsável pela emissão da nossa CNH, registro da nossa CNH, emissão do RENAVAN, dentre várias situações, tá bom? Qualquer um desses outros órgãos abaixo, ao lado dele, se tiver qualquer matéria, qualquer situação que seja de relevância ao CONTRAN, é o DENATRAN quem faz a ponte, quem faz a transição, tá bom? O DENATRAN leva essa matéria ao CONTRAN, mas nenhum dos órgãos aqui podem se reportar diretamente ao CONTRAN. O CONTRAN não dá ouvidos aos demais órgãos, somente ao DENATRAN, vamos entender assim, tá bom? Beleza. Órgãos executivos estaduais. Cada estado terá os seus próprios DETRANs, Departamentos Estaduais de Trânsito, como você já sabe, né, pessoal? Que é o órgão executivo estadual de trânsito, tá, pessoal? Isso, onde a gente desenrola todos os assuntos burocráticos relacionados aos nossos veículos, à habilitação, a infrações, né? Inclusive também a formação de condutores e tudo mais. Órgãos executivos municipais. Cada município, acima dos seus 80 ou 100 mil habitantes, poderão ter o seu trânsito quê? Municipalizado, né? Isso, através dos seus departamentos municipais de trânsito. Exemplo, a CEMOB aqui em Belém, a CEMUTRAN em Ananindeua, existe também o órgão municipal de trânsito em Marituba, que eu não estou lembrado agora qual é o nome, parece que é DEMUTRAN lá, enfim, né? Órgãos executivos rodoviários federais. Nós temos dois, pessoal. O DENIT, como você já sabe, já falei para vocês do DENIT, né? O DENIT ele é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Então, o DENIT ele é responsável pela abertura, pavimentação, manutenção, conservação, sinalização, fiscalização e até iluminação das rodovias e estradas federais. O DENIT conta com orçamento garantido anualmente pelo Ministério da Infraestrutura, tá? Para ele poder operar plenamente com todas essas atividades listadas aqui em cima das rodovias e estradas federais. Mantê-las o quê? Em ordem, operando, funcionando, rodando, iluminadas, sinalizadas, fiscalizadas e conservadas e tudo mais. Bom? Isso. E nós temos ao lado do DENIT também um outro órgão aqui, né, pessoal? A ANTT. Você já ouviu falar da ANTT? É a Agência Nacional de Transportes Terrestres. O que a ANTT faz, gente? A ANTT ela é responsável pela regulamentação
de transportes rodoviários, né, pelos modais de transportes terrestres, vamos dizer assim, que inclui tanto rodoviários como hidroviários, por meio de hidrovias, né, que é a utilização de rios como hidrovias para transporte de cargas ou passageiros. Mas aqui no Brasil nós não temos muito essa cultura, né, gente? É muito pouco utilizado esse potencial hidrográfico, né, das nossas hidrovias, nossas bacias hidrográficas, né, nossos rios, né, assim, para transporte. Pelo menos talvez aqui na Amazônia até que sejam bem utilizados, mas em outras regiões do país é muito pouco utilizado esse potencial de transporte hidroviário. Então, pessoal, a ANTT é responsável pela regulamentação, ou seja, nenhuma empresa de transporte de carga ou de passageiros, por exemplo, assim, interestadual, poderia operar legalmente sem as devidas regulamentações, permissões e inscrições na ANTT, tá? Então, essas empresas jurídicas, as pessoas jurídicas, elas precisam das devidas permissões, regulamentações, tá? E fiscalizações rotineiras da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, tá bom? Isso. Então, existe também uma versão estadual da ANTT, cada estado tem o seu. Por exemplo, aqui no Pará, nós temos uma agência regulamentadora, são as agências regulamentadoras de regulamentação, que é a ARCOM, né? Ela também faz as mesmas coisas, ela também regulamenta os transportes do que intermunicipais, né? Entre os municípios do nosso estado, para todos os modais terrestres, como rodoviários e também marítimos, tá? Essas duas agências elas só não fazem a regulamentação de transportes aéreos. Nesse caso, transportes aéreos é feito pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, tá? Isso, então a ANAC é responsável pela regulamentação dos transportes aéreos, enquanto a ANTT é responsável pela regulamentação dos modais terrestres, tá? E aqui no Pará nós temos a ARCOM, que faz a mesma coisa, mas dentro da jurisdição e competência estadual do nosso estado aqui. Tá bom? Beleza? Órgãos executivos estaduais. Nós temos os DRs de cada estado, como eu já falei para vocês, tá? Os DRs são idênticos em formato, perfil e natureza ao DENIT. Eles são responsáveis pela abertura, pavimentação, manutenção, conservação, sinalização, fiscalização e iluminação das rodovias e estradas estaduais. Lembrando que o orçamento do DR é garantido pelo governo daquele estado, tá bom? Se o orçamento for bem generoso, acredito que o DR possa fazer um bom trabalho. Agora, se o orçamento for apertado ou inexistente, com certeza não haverá nenhum trabalho de manutenção e conservação, né, daquelas rodovias estaduais daquele estado. E aí depende muito do trabalho do governo do estado a partir daquela sua secretaria, que é a CETRANS, né, Secretaria de Transportes, que vai o quê? Coordenar o trabalho do DR, Departamento de Estrada de Rodagem Estadual. Tá? Isso, pessoal. Bom. Órgãos executivos rodoviários municipais. Serão as próprias prefeituras municipais, pessoal. As prefeituras municipais de cada cidade são responsáveis pela conservação, manutenção, sinalização, iluminação e conservação de toda a infraestrutura viária urbana das suas cidades. Então, é da sua prefeitura, da sua cidade, do seu município, que você deve cobrar todos esses detalhes, todos esses serviços. É direito seu cobrar da sua prefeitura, né, através dos seus órgãos próprios. Por exemplo, aqui em Belém, acredito que seja o quê? Acredito que seja a CESAM, Secretaria de Saneamento, né, a responsável pela execução dessas obras, né, de manutenção, limpeza, conservação, iluminação, sinalização de toda a infraestrutura viária urbana, dentro dos limites da nossa cidade. A Ananindeua tem a sua própria secretaria, né, afinal de contas é um município separado de Belém, claro, mas conurbado, a Belém seja unido a Belém, né, existe muita área de litígio entre as duas cidades, assim, aí fica aquela situação, aquele empurrando por de quem é a competência desse bairro aqui, é de Belém, é de Ananindeua, né, principalmente daquelas regiões, daqueles bairros que fazem limite entre Belém e Ananindeua, por exemplo, aí fica aquele impasse de qual órgão é a competência, se é de Ananindeua ou se é de Belém, por exemplo, tá bom? Isso aí tem que ser resolvido, tá? Entre as cidades. Órgãos fiscalizadores federais, como você já sabe.
A Polícia Rodoviária Federal, tá? Ela é responsável pelo patrulhamento e fiscalização ostensiva das estradas e rodovias federais. Então, ela tem atuação nacional, ela é abrangida no país todo. Aonde houver uma BR, com certeza haverá patrulhamento e fiscalização ostensiva da Polícia Rodoviária Federal, excetuando os trechos urbanos dessas BRs, todas elas, seja elas quais for, que geralmente os trechos urbanos ou serão regidos, a competência deles serão regidos ou pelo órgão municipal daquela cidade ou até pelo órgão estadual daquele estado, tá? O órgão executivo estadual daquele estado. Bom? Órgãos fiscalizadores estaduais são as polícias militares de cada estado, e tá? Conforme eu já falei, as polícias militares, que elas podem conduzir sozinhas operações de fiscalização no setor de segurança pública, em busca de irregularidades, tais como ilícitos a bordo do veículo, drogas, armamento ou munição não autorizados ou não registrados, ou ainda buscar veículos que foram dados como furtados, né, roubados, assim, tá? Ela pode conduzir busca, operação também, pode, inclusive, também cumprir mandados de busca e apreensão de veículos, né, que foram dados como furtados, ou então veículos que foram considerados assim criminosos, né, participantes de ações criminosas, ou então veículos que foram tirados de situação de inventário por outras pessoas que não são os inventariantes, enfim, tá? Lembrando que as polícias militares podem trabalhar aqui ao lado também das polícias rodoviárias estaduais, as PRS, faltou colocar aqui, tá, pessoal, ao lado de PM também, considere aqui /PRS, que as polícias rodoviárias estaduais, desse quadradinho aqui, tá? Isso, lembrando que as polícias rodoviárias estaduais, elas são idênticas em formato e natureza à própria Polícia Rodoviária Federal. Enquanto a Polícia Rodoviária Federal cuida do patrulhamento e fiscalização ostensiva das estradas e rodovias federais, a Polícia Rodoviária Estadual vai cuidar do patrulhamento e fiscalização ostensiva das estradas e rodovias estaduais, tá bom? Tá? Não esquece disso. Ela pode trabalhar sozinha ou com apoio das polícias militares locais também, sem problema nenhum. Agora, dentro dos municípios, além das polícias militares, nós vamos ter quem também? As guardas municipais, né, pessoal? E isso, que é o órgão de segurança municipal, né? No caso, aqui em Belém, nós temos a GMB, a Guarda Municipal de Belém, e a Ananindeua nós temos a GMA, que é a Guarda Municipal de Ananindeua. Lembrando que esses dois órgãos de segurança municipais, eles já são investidos de plenos poderes através de lei orgânica municipal recente, né, aprovada na nossa Assembleia Legislativa aqui do Estado, de todos os privilégios como um órgão executivo de trânsito municipal. Ou seja, podem aplicar multas, autuações, reter veículos ou recolher veículos, tanto o Guarda Municipal de Belém como a Ananindeua, sozinhas ou em apoio com polícias militares, com CEMOB ou CEMUTRAN, ou até mesmo com o próprio DETRAN. Tá? Lembrem disso, tá bom? Órgãos fiscalizadores municipais serão os próprios agentes municipais de trânsito, tá, gente? A figura do profissional, tá, de agente municipal de trânsito, no exercício pleno do poder de atividade dele. Ele é um funcionário público, tá, gente? Cumprindo o dever dele, tá, de controlar, entendeu? E direcionar todo o fluxo de tráfego de trânsito num cruzamento, em algum local, algum ponto de alguma cidade. Lembrando que o agente municipal de trânsito, ele não pode ser desrespeitado e nem desobedecido, tá bom? Ele é um agente público, tá? Ele é um agente municipal de trânsito, ou seja, ele é um funcionário público em pleno exercício de atividade de poder. Desrespeitar ou desacatá-lo caracteriza crime previsto no Código Penal brasileiro, tá? O crime de desacato contra funcionário público, tá? Com previsão de penalidades e tudo mais, tá bom? Não esqueça disso. E, finalmente, para finalizar, nós temos os órgãos recursais, tá? Que é a JARE. Como você pode ver aqui no final da tabela, a JARE estará presente em todos os órgãos federais, estaduais ou municipais. Pelo menos deveria estar, né, gente? Ou deve estar, tá bom? Então, lembrando que você tem a JARE à sua disposição quando você receber quaisquer notificações de quaisquer um desses órgãos federais, estaduais ou municipais. Você tem direito, sim, dentro de 30 dias após
contado a data que você recebeu a notificação, você tem direito de entrar com um recurso de uma defesa contra aquela autuação em particular, dentro daquele órgão especificamente, tá bom? Desde que a sua defesa tenha aquilo que eu já falei, materialidade e consistência, né? Que ela tenha o quê? Objetividade, né? Que você tenha um certo respaldo para poder ter alguma chance da sua defesa ser apreciada e devidamente deferida pela JARE, ou seja, aprovada pela JARE, para poder ser eliminada aquela infração e, consequentemente, eliminada também aquela pontuação negativa que estará sendo imputada contra a sua pessoa. Tá? Beleza, gente? Muito bem, pessoal. Só até aqui por hoje, tá bom? Os outros 15 minutos aí vamos dar um intervalo, né? A gente continua esse assunto amanhã, beleza? No próximo intervalo final, a gente volta já às 21h30 para saber se vai ter mais alguém chamado aí para ser sorteado ou não. E logo mais às 21h33 já faremos a nossa saída biométrica lá no aplicativo Teórico 2T, ok? Beleza, gente? Só aguardar aí, tá? Já estou de volta.